Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimento com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da IBD, da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O propósito deste canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus para as pessoas que não podem estar no templo no horário da aula bíblica, e também promover o reino de Deus na terra através do ensino da sua palavra. Agradecemos a todos pelas vossas orações e também pelo compartilhamento deste canal com os vossos amigos. Estamos dando continuidade ao terceiro trimestre de 2023, com o tema de estudo A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. O comentarista deste trimestre é o escritor e pastor Douglas Roberto Almeida Batista. O pastor Douglas é doutor em teologia sistemática, mestre em ciência das religiões. É também pastor presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. O pastor Douglas também é autor de uma dezena de livros, todos publicados pela CPAD. Nesta oportunidade, introduzimos a aula de número 9 sob o tema Uma Visão Bíblica do Corpo. Esta aula será lecionada pelo professor Luiz Carlos Giovanni no Templo Central da Assembleia de Deus Missões, a Rua Rael Bonfacker, 2220, em frente à Praça da Bíblia, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos um texto bíblico que denominamos texto áureo e queremos compartilhar com todos. Encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, na parte B do versículo 13. Leiamos. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Temos também a verdade prática, que é a síntese desta aula, e ao concluirmos esta aula, nós a sintetizaremos em uma única frase. O corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Temos também uma leitura bíblica que nós denominamos leitura bíblica em classe, que está registrada na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6, entre os versículos 12 ao 20. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. Mas antes queremos convidar que você pegue a sua Bíblia, digital ou física, ou a sua lição bíblica, faça uso dela, abra aí na na lição de número 9, e nós estaremos lendo a leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12 ao 9. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus caros irmãos, amigos internautas, uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade divina. A Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente, tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo. A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. Essa imagem revela o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve levar em conta o cuidado com ele. Esta aula tem o propósito de estimular e cultivar a visão bíblica a respeito do nosso corpo. O que é a glorificação final do corpo? Até o final dessa aula, você compreenderá como se dará a ressurreição do corpo dos salvos em Cristo, comparando a imagem do corpo que o Senhor Jesus apareceu aos discípulos por ocasião da sua ressurreição. Há uma doutrina bíblica a respeito do corpo. Essa doutrina tem a ver com a esperança que cultivamos para o dia de nossa completa redenção. O corpo que temos hoje será transformado. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Deus criou o ser humano para o louvor de sua glória, de conformidade com o que lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade, de acordo com o que lemos na primeira carta universal de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta aula, vamos estudar a criação do homem, as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar este tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo e seu propósito e sua glorificação final. Bem, meus caros, nós chegamos aqui na primeira parte da nossa aula e queremos abordar neste momento a criação do ser humano. Esta primeira parte está subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, comentaremos sobre a origem da raça humana. No segundo, a constituição do ser humano. E, na terceira, queda e restauração humana. Portanto, adentremos a origem da raça humana. De conformidade com o que lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 27, o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a nossa declaração de fé ensina que somos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 e 7.
É importante observar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Temos alguns textos bíblicos para instruir o nosso comentário. Salmo 73, versículo 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Salmo 73, 15. Ainda temos Isaías capítulo 31, versículo 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Isaías capítulo 31, versículo 3. Desconhecemos, queridos, a criação de outro homem senão Adão. Logo fica subentendido que Adão foi o primeiro homem a ser criado. De acordo com o que lemos no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículos 15, 19 e 20. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Gênesis 2, 19, 20. E Eva, meus caros, a primeira mulher formada do corpo de Adão, de conformidade com o que lemos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Gênesis 2, 22. E complementamos com o versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3, 20. Além disso, meus caros, homem e mulheres são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Gênesis 2, 7, na sua parte B. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Chegamos ao tópico 2, a constituição do ser humano. O nosso credo, ou declaração de fé, professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, de conformidade com o que relata em Gênesis 6:3. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E de conformidade com os Salmos 78, 39, onde lemos: chamada de homem exterior e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma, de acordo com os ensinos paulinos, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 1 Coríntios 4,16. E ainda na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Esta constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, transubstância, espírito, alma e corpo, de acordo com o que lemos em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Exemplo desta estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, em conformidade com Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas 23:46. E ainda em Lucas capítulo 24:39, nós lemos: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Meus caros, a Bíblia de Estudo Pentecostal menciona o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição, de acordo com o que lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42. E assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 41 e 42. Bem, meus caros, chegamos aqui ao terceiro tópico da primeira parte: queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, conforme lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 20 a 23. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7:20. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Como lemos na primeira carta universal de São Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 25. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um,
andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Primeira Carta Universal de São Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 25. Meus caros irmãos internautas, aqui chegamos na segunda parte da nossa aula. Todavia, não faremos comentários. Deixaremos esta parte pelo professor Luiz Carlos Giovanni no templo. Então venha ao templo e complemente esta aula, complemente os vossos conhecimentos. E ali será abordado a visão bíblica do corpo. E dentro dessa visão, da visão bíblica do corpo, estará sendo abordado a parte exterior do homem, o templo do Espírito Santo, glorificado na ressurreição. Também no templo será comentado a terceira parte, a visão secular do corpo. E dentro deste tema, a visão secular do corpo, que também estará subdividido em 3 tópicos. Primeiro, hedonismo e narcisismo. Segundo, erotização e libertinagem. E terceiro, liberdade e autonomia. Não deixe de participar da aula no templo, porque ali você vai complementar os seus aprendizados, você vai complementar os seus conhecimentos, você vai enriquecer intelectualmente e espiritualmente. Meus caríssimos irmãos, criado da terra, à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias, como já comentamos preliminarmente. Primeira parte, espírito. Segunda parte, alma. E terceira parte, corpo. Conforme o apóstolo Paulo nos instruiu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam permanentemente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nesta concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma, de acordo com as instruções de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 15 ao 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, versículos 15 a 17. Meus caros irmãos e internautas, o corpo é morada do Espírito Santo.
o qual não habita em santuário imundo, de acordo com o que nos ensina o apóstolo dos gentios em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18 e 19. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 18 a 19. Meus caros, na vida de Cristo, o corpo do santo será glorificado conforme nos orienta o apóstolo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio do cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus, conforme a primeira epístola paulina aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Caríssimos irmãos, aqui concluímos a 9ª aula do terceiro trimestre de 2023, sob o tema Uma Visão Bíblica do Corpo. Ao ensejo, queremos vos convidar para se inscrever em nosso canal para acompanhar a conclusão do terceiro trimestre, que será concluída até o final deste mês de setembro. O tema que estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Não deixe de assistir. Bem, meus caros irmãos, amigos internautas, queremos agradecer a todos quanto dedicaram tempo para nos assistir. E queremos agora abençoar-nos com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém.